tema dessa semana é muito fácil de escolher. Vamos falar sobre mitzvot, sobre os preceitos, pequenas e grandes mitzvot. E por que eu digo que é fácil? A nossa parashá, o trecho que lemos na Torá nesse próximo Shabat, chama-se Ekev. Moshe, ele começa falando na parashá que quando os judeus escutarem e fizerem as mitzvot, os mandamentos da Torá, virão muitas bênçãos para todos e alegria, etc. Agora, a expressão Ekev, traduzida no caso, quando então escutarem as mitzvot da Torá, Ekev vem também de uma palavra que quer dizer calcanhar, Akev. E é curioso, porque essa expressão não se repete na Torá. Por que a Torá usa justamente o calcanhar para falar sobre as mitzvot? Uma explicação é que existem aquelas mitzvot, o comentarista Rashi traz, existem aquelas mitzvot que a pessoa pisa com o calcanhar. São aquelas mitzvot muito pequenas, mitzvot, digamos, ou fáceis de fazer, por exemplo, recitar o moderno de manhã, ou mitzvot que não tem um peso interessante na nossa vida. Fazemos, não fazemos, deixamos de dar o devido valor para elas. Então, a Torá nos diz que se cumprirmos até mesmo essas pequenas mitzvot, vamos ter bênçãos justamente por elas. A questão é a seguinte: o que é uma mitzvah pequena? Como eu diferencio uma mitzvah grande de uma mitzvah pequena? E a pergunta maior é se eu devo fazer essa diferença ou não. Afinal de contas, eu tenho que fazer todas as mitzvot, não? Então, a resposta a gente vai tirar do Pirkei Avot. O Pirkei Avot, a ética dos pais que lemos todos os Shabbatot, desde Pesach até Rosh Hashanah. Essa semana vamos ler o capítulo 4. E vejam o que diz a segunda Mishnah do quarto capítulo. Ben Azai disse: corre para executar mesmo uma mitzvah fácil e foge da transgressão. Pois uma mitzvah atrai outra e uma transgressão atrai outra. Pois a recompensa de uma mitzvah é uma mitzvah e a recompensa de uma transgressão é uma transgressão. Então ele fala basicamente de três coisas. Correr para fazer uma mitzvah simples, uma mitzvah atrai outra, ou um pecado atrai outro, e também a recompensa de uma mitzvah é a própria mitzvah. E essa Mishnah é muito interessante para dar para a gente uma visão do que é a mitzvah da Torá. Por que eu tenho que cumprir essas mitzvot? Analisando as palavras do sábio Ben Azai, a gente nota que é um pouco contraditório. Por quê? Por um lado, ele menciona uma mitzvah fácil. No hebraico, ele diz: Reveiratz le mitzvah kalá. Corra para cumprir uma mitzvah fácil. Então, existem mitzvot mais fáceis. Kalá, na verdade, quer dizer mais simples, mais leves. Existem mitzvot que são mais leves. Por exemplo, mitzvot que eu não tenho dificuldade para cumprir elas. Tem uma mitzvah na Torá, que a Torá inclusive menciona qual é a recompensa, chamada de Shiluach Haken. Shiluach Haken é quando eu estou andando na rua e eu vejo um ninho de um pássaro kasher, eu devo espantar a ave mãe para poder pegar os filhotes ou os ovos que estão lá. Simplesmente espantar a mãe. E a Torá diz que a recompensa disso é uma vida longa. Então vejam vocês que tem mitzvot que são fáceis, são simples de cumprir. Outra mitzvah que é mencionada, a mitzvah de Sukkah, uma cabana. O que é a mitzvah de Sukkah? É eu construir uma cabaninha e comer lá dentro. Qual a dificuldade disso? Qual o custo disso? É relativamente baixo. A cabana é feita de plantas. Qualquer planta é kasher para eu cobrir minha cabana, cobrir minha Sukkah. Outra forma de eu analisar se uma mitzvah é fácil ou ela é difícil é ver pelo castigo dela. Castigo quando eu não faço ela ou quando eu peco. Tem mitzvot que o castigo é pena de morte. Todo mundo sabe disso. Tem na Torá alguns pecados que se a pessoa comete eles, tem a pena de morte. E tem aquelas que basta oferecer um sacrifício. Tem outras que basta pedir desculpa. Então a gente consegue diferenciar mitzvot. Tem uma que é muito simples, a mitzvah do tzitzit, das franjas que a gente usa, tzitzit, uma roupa de lã com fios pendurados, é uma mitzvah muito simples. Por quê? Tudo bem, no calor esquenta um pouquinho, mas
ela não é custosa, ou pelo menos se comprar em real, se comprar em dólar vai ficar mais caro, mas ela é relativamente simples. Eu compro uma vez, uso, e não tem pecado envolvido com o tzitzit. Se eu não usar o tzitzit, eu não estou pecando. Vejam que mitzvah mais simples, relativamente. Então, Benazai fala que tem essa diferença. Por outro lado, ele fala para a pessoa correr para cumprir elas. Espera aí. Se eu corro, ele diz, corra para cumprir uma mitzvah simples como uma mitzvah mais difícil. Então não tem diferença. Se a minha ação, meu intuito é o mesmo, então por que ele mesmo faz essa diferença? Por que ele mesmo fala de mitzvot simples e mitzvot mais difíceis? Tem ou não tem diferença entre uma e outra? Vamos explicar as mitzvot da seguinte forma. Existem 248 mitzvot ativas, mitzvot que a pessoa deve fazer, e 365 mitzvot passivas, proibitivas, que nós não podemos cometer. Essas 248 mitzvot ativas são comparadas pela Kabbalah a 248 órgãos do corpo. Kabbalah divide a pessoa em 248. O homem, a mulher, é um número obviamente diferente, mas é uma relação em geral de Adam Arishon, o primeiro homem, e seus 248 órgãos. Cada mitzvah é relacionada a um desses órgãos. Já contamos outras vezes que uma pessoa podia ter um problema de saúde, ia falar com um tzadik, com um rebbe, e ele falava, muda tal mitzvah, melhor aqui e ali. Por quê? Porque aquela mitzvah é relacionada com aquele órgão específico. Agora, nos órgãos, a gente sabe que tem órgãos que são mais importantes, que a pessoa não vive sem eles. O coração, o cérebro, o pulmão são fundamentais. A alma depende deles para permanecer no corpo. Já outros órgãos não são tão importantes. Quer dizer, falamos na aula passada, se eu não me engano, que cada órgão, até mesmo o apêndice, é extremamente importante. Mas sim, a pessoa consegue viver sem um dedo, sem uma perna. É pior a vida dela. Mas não é impossível. Então, vemos que tem diferença entre os órgãos. Por outro lado, são todos partes de um corpo só. E quando a alma vem para o corpo, ela não vem primeiro a alma do coração, depois a alma do cérebro. Não, vem a alma inteira. O sangue também, embora sim, cada parte do corpo receba a quantidade específica de sangue necessária para aquela parte, o sangue é o mesmo. Todo o sangue vai circular pelo corpo, todo o sangue vai passar pelo coração. Então, por um lado, os órgãos têm suas diferenças de nível, por outro lado, é uma coisa só, parte de um corpo só. Como tem um exemplo famoso de se a mão esquerda machucar a mão direita não vai pegar e bater na mão esquerda, porque afinal de contas, é uma pessoa só. A mesma coisa com os mitzvot. Realmente, tem mitzvot mais importantes. Shabbat é uma mitzvah muito importante. A proibição de cometer idolatria é enorme. Imagina, uma pessoa que comete idolatria tem pena de morte. É melhor a pessoa, caso alguém a ameace de que cometa idolatria, é melhor a pessoa morrer do que cometer. É uma mitzvah grande. Tefilin é uma mitzvah muito importante. Temos mitzvot que, como falamos, o tzitzit é uma mitzvah simples. Mas tem um denominador comum em todas as mitzvot. Todas elas são a vontade de Deus, Ratzon Hashem. As mitzvot vêm da vontade de Deus de que aquilo aconteça. A origem é a mesma. E cada uma é importante. A gente pode ver quando a gente tem vontade de algo, uma casa, é o exemplo que eu gosto de trazer. A pessoa tem vontade de que se construa uma casa de determinada forma. E a porta não é da cor que ele queria, tudo bem, ele vai ficar satisfeito com a casa em geral. Mas toda vez que ele passar por aquela porta, vai dar um incômodo. Não é exatamente como eu queria. A mesma coisa as mitzvot. Hashem quer todas as mitzvot. Ele ordenou elas porque elas vêm da vontade divina. Então, quando a pessoa corre para uma mitzvah, o que significa isso? Significa que ele está correndo para fazer a vontade de Hashem. Isso é de forma geral. Quando a pessoa quer cumprir o com que Hashem quer, o desejo divino naquela pessoa, então ela não faz diferença entre uma coisa e outra. Eu amo muito meu pai. Então, não vai fazer diferença para mim
se meu pai me manda pegar um copo d'água, ou se meu pai me pede para levar ele para tal lugar. Não tem essa diferença. A mesma coisa com Hashem. Se Hashem me pediu para pôr tefilim, ou para pôr uma mezuzá, ou para acender as velas de Shabbat, ou para jejuar no Yom Kippur, que essa é uma mitzvah que todo mundo conhece e dá um valor muito maior, não tem diferença entre uma coisa e outra. Porque tudo vem de Ratzon Hashem, tudo vem da vontade divina. Então a gente corre porque a gente quer se conectar, quer fazer isso para ele. É isso que o Ben Azai pede, que a pessoa não faça diferença. Corra para fazer a mitzvah. O Rab Levi Yitzchak de Barditchev, ele gostava muito da mitzvah das 4 espécies. Do lulav, etrog, que a gente faz em Sukkot. Obviamente que tem um período do ano que a gente faz, apenas uma semana por ano. E ele gostava muito. Então uma vez, um dado ano, ele foi dormir em Sukkot, mas muito ansioso. Porque na manhã seguinte ele cumpriria aquela mitzvah. E logo cedo de manhã ele lavou a mão, fez Netilat Yadayim e correu para pegar o lulav etrog. Ele foi no armário, pôs a mão e ele não percebeu que era o armário tinha uma porta de vidro e ele foi com a mão para dentro do vidro. Pegou as 4 espécies e foi embora e não percebeu que ele tinha se machucado. Tudo bem, o Reb Levi Yitzchak era de um outro nível, mas serve como exemplo de como nós devemos querer fazer a vontade divina, que até mesmo coisas adversas não devem impedir a gente de fazer uma mitzvah. E tem que ser feita com rapidez. Em hebraico, zrizut. Todo dia de manhã lemos a Kedat Yitzhak, famosa história de quando Abraham, nosso patriarca, foi oferecer seu filho Yitzhak como um sacrifício. E no último momento, Deus falou para ele que não era para fazer o sacrifício e Yitzhak viveu. Todo dia de manhã a gente lê. É parte da nossa reza. E não só que está na reza, mas é o começo. Logo depois das bênçãos matinais, a gente já recita isso. E por quê? Por que todo dia a gente fala desse sacrifício? Afinal de contas, quanta gente do nosso povo já não fez auto-sacrifício por Deus ou pelo povo? Isso já aconteceu muitas vezes. Porque é exatamente a porção de Avraham Avinu. Tudo bem, sacrificar um filho não é uma coisa simples, estar disposto a isso. Mas tem uma coisa que chama muita atenção na história de Avraham, que é a rapidez com a qual ele foi fazer isso. A Torá conta pra gente que Deus ordenou o Avraham e no dia seguinte, vai Ashkem Avram Baboker Avraham, ele despertou cedo de manhã para ir preparar o burrinho dele para levar as coisas que precisava, madeira, faca, tocha, e chamou Yitzhak, e chamou os jovens que o acompanhariam. Quer dizer, não só que ele estava disposto a fazer a mitzvah que Deus ordenou, mas ele fez isso com rapidez. Imediatamente na ordem, quando Deus ordenou, chamou ele para fazer isso, ele falou, Hinene, eu estou aqui, eu estou pronto e disposto a fazer isso. Essa rapidez que é invejável. Por isso a gente lê todo dia de manhã. Porque não só que vamos fazer as mitzvot de Hashem, todos nós fazemos mitzvot, todos nós fazemos boas ações, etc. Mas não é apenas o fazer, é a vontade de fazer rápido, de estar pronto para fazer. A moça, ela está de olho no relógio, bateu o horário das velas de Shabbat, está lá acendendo. Por isso que a gente mencionou Abraham. E é interessante que se a Torá fala que o Abraham despertou de manhã cedo para fazer a mitzvah, quer dizer que ele dormiu. Se coloque no lugar de Abraham, como nós somos. Não sendo Superman que nem Abraham, como nós somos. Imagina que Deus fala, amanhã você vai sacrificar teu filho. Eu não conseguiria dormir. Se ele acordou é porque ele dormiu. E por que ele dormiu? Porque ele tinha extrema confiança em Hashem, em Deus. Ele sabe que se Deus pediu isso dele, ele tem capacidade de fazer isso, tornar isso uma realidade. Mas isso é um outro ponto. Isso é emuná, isso é fé de Abraham. A gente está focando aqui na rapidez necessária para cumprir uma mitzvah. Tá bom. Então esse primeiro ponto eu já entendi. Eu preciso correr para cumprir uma mitzvah porque é vontade divina. Mas por que eu vou ter vontade de correr? Eu sei, Deus espera que eu faça uma mitzvah. Deus espera que eu coloque o tefilim. Tá bom, eu vou colocar 11 horas da manhã, 11h30. Por que eu tenho que correr e tentar colocar o mais cedo possível? Então a Mishnah,
o dito de Ben Azai continua. Não só que ele fala para correr, mas ele diz mitzvah goreret mitzvah. Uma boa ação, uma mitzvah, traz outra mitzvah. Quando a gente ganha alguma coisa, e a gente sabe que ganhando aquilo a gente vai ganhar mais, a gente vai querer ganhar constantemente. Eu não vou perder tempo. Por exemplo, se eu sei que se eu for na loteria, na lotérica, eu vou pegar uma raspadinha, que eu acho que nem existe mais, mas eu vou pegar uma raspadinha premiada, eu vou ir rápido. E se eu sei que essa raspadinha vai vir com outra do lado, que também é premiada, eu não vou perder tempo, eu vou querer ganhar cada vez mais. A mitzvah é a mesma coisa. Uma mitzvah, quando a gente faz, ela atrai uma outra mitzvah. Certa vez o Rebbe de Lubavitch contou uma história muito bonitinha de uma menina em Israel, nos seus 5, 6 anos. Ela foi na escola, mas escola não religiosa, mas de vez em quando vinha alguém dar uma aula de Torá, alguma coisa assim, ou a própria professora mencionava que tem certas mitzvot que são mais conhecidas, e a professora falou para a menininha, olha, tem as velas de Shabbat, tem mitzvah de acender as velas de Shabbat. Se eu não me engano, a informação veio pela campanha do Rebbe. Geralmente mulheres casadas só acendiam, e o Rebbe fez uma campanha muito forte para que as crianças, meninas, a partir de 3 anos também acendessem as velas. Tanto que quando fizeram o cartaz para a campanha de acendimento das velas de Shabbat, tinham 2 pamonim, 2 candelabros. E o Rebbe mandou colocar um outro igual, menorzinho entre os dois, simbolizando uma criança, uma menina pequena também deve acender as velas. Pois bem, então a menina, a nossa heroína da história, ela chegou em casa, falou, mamãe, eu aprendi na escola que devemos acender as velas de Shabbat. Só que a mãe não tinha conexão nenhuma com a religião. Falou para a filha, esquece, isso não tem nada a ver com a gente. Para que acender? Não. Tentou desiludir a criança. Só que ela era insistente, persistente. E a mãe deixou, tá bom, vou comprar uma vela de Shabbat para você acender. E assim foi 1 semana, 2 semanas, a menininha fofinha em cima do banco, acendendo as velinhas, cobrindo os olhos. Muito bonito de ver uma criança acendendo as velas de Shabbat. E isso mexeu com a mãe. Ela falou para o marido, para os outros filhos, sabe, pelo menos enquanto a velinha de Shabbat está acesa, vamos deixar a televisão desligada. Sabe, está na sala, vamos entrar no espírito da vela. Então, enquanto a vela estava acesa, era uma vela curta, a família não assistia televisão. Passou um tempo, viram a animação da menina, então a mãe falou, sabe o que? Vamos fingir que é Shabbat enquanto a vela está acesa, então ninguém vai atender o telefone também. 1 hora, a mãe entrou na onda da filha e começou a acender do lado, fica bonito para tirar foto, não podia tirar, mas a mãe acendia do lado. E aí, com o tempo, por que não? Já estamos acendendo as velas de Shabbat? Vamos fazer o Kiddush. Ah, já estamos fazendo o Kiddush? Vamos fazer a refeição, o jantar bonito de Shabbat? Claro, mas se a gente já está fazendo o jantar, vamos preparar ele antes do Shabbat. Por que cozinhar na hora? Já deixa pronto como se fazia antigamente. E uma coisa trouxe a outra. E eventualmente a família começou a cuidar do Shabbat, e cuidando do Shabbat, começou a cuidar de kasher e de outras coisas mais, até que eles retornaram completamente para o caminho da Torá. Então a ideia é que uma mitzvah puxa a outra, como um trem. A pessoa não se satisfaz apenas com uma, porque se eu já estou fazendo, vamos lá, eu sou melhor do que isso, eu vou fazer mais uma e mais uma. Cada mitzvah desperta a alma. Cada mitzvah faz a alma brilhar mais. Quando a pessoa não faz nenhuma mitzvah, embora esse conceito não exista, não existe ninguém que não cumpra nenhuma mitzvah. Mas quando a pessoa sabe que está cumprindo uma mitzvah, a alma desperta, a alma fala, opa, eu estou aqui, eu estou podendo brilhar mais. E aí, por que não brilhar mais e cada vez mais, trazendo outras mitzvot? O Bartenura, que é o comentarista da Mishnah, ele diz o seguinte, por que uma mitzvah atrai outra? Qual a lógica disso? Então ele traz 2 explicações. A primeira é que a pessoa vai ficando confortável com isso. Eu já cumpri uma, já vou cumprir outra. Ele começa a se encontrar nisso. A gente vê uma pessoa que nunca pôs tefilim, ou pôs no bar mitzvah e nunca mais colocou. A primeira vez é meio estranho. A pessoa se olha no reflexo na janela e não se reconhece. A segunda vez fica mais fácil. A terceira vez, até que uma hora, isso entra de certa forma no automático. A pessoa fica confortável. Então o Bartenura diz, por que uma mitzvah atrai outra? Porque
É que nem um peixe que começa a nadar em águas mais frescas, ele se sente melhor. E outra explicação dele é que quando a pessoa faz uma mitzvah, Deus traz uma oportunidade dela fazer outra. Porque ela merece. Se cada mitzvah me traz um mérito e eu provei que eu sou digno de ter esses méritos, então Deus vai me mandar outra. Por isso que uma mitzvah nunca vem sozinha. Eu cumpri uma, de repente, tem alguém que precisa de ajuda, eu vou ajudar. Já ajudei a outra pessoa, vai aparecer uma oportunidade de eu fazer algo mais uma aula, mais alguma coisa. O outro lado funciona da mesma forma. Um pecado atrai outro pecado. Esse conceito já é bem conhecido, principalmente para quem assiste o shiur semanalmente, de que um pecado abre espaço para outros. Quando a pessoa peca, ele fala assim, eu já desci, posso descer mais um pouquinho. E isso toma conta dele. Até uma hora que fica difícil de frear o ciclo. Não é impossível, mas fica mais difícil. A pessoa eventualmente fica com uma pequena depressão pelo pecado. Fala, se eu já não presto porque eu fiz um, vou fazer outro. Na minha vida, eu já vi muitas vezes isso acontecer, tanto comigo quanto com amigos. Você perde um estudo, já fica mais fácil perder outros. Isso faz a pessoa se sentir cada vez menos. E abrir a cabeça para pecados. É que nem qualquer outro vício. Qualquer vício, a pessoa provou uma vez, gostou, vai frear, vai falar para ela que não pode mais fazer isso. O Maggid de Koznitz, ele traz uma parábola muito bonita sobre isso. Tinha uma vez um rico que ele quis construir uma mansão muito bonita, grande. E um amigo dele chegou e falou, sabe, somos muito amigos, me dá um espaço na tua casa, deixa eu construir a mansão com você, metade para mim, metade para você. E o rico não concordou, afinal de contas ele quer para ele mesmo. Então, o amigo insistia, falava, me dá um quarto, alguma coisa, e o rico se negava. Até que o amigo falou, deixa só eu colocar um prego, um gancho, para colocar meu paletó na frente da tua casa. Só um gancho. Tá bom. O rico não viu problema nenhum nisso. Na entrada já tinha vários ganchos para pendurar a roupa, casaco, então ele falou para o amigo, tá bom, um gancho é teu. O que esse amigo fez? Ele foi lá, tocou na campainha, o criado atendeu, e ele foi e pendurou o casaco dele. E foi embora. Se passou meia hora, ele voltou para pegar o casaco. Mais meia hora ele trouxe outro casaco. E assim foi, a cada meia hora ele estava tocando a campainha para colocar o casaco. O rico já estava incomodado com isso. Ele falou, sabe o quê? Do lado da mansão eu fiz um quartinho com entrada por fora. Vai colocar teu casaco lá naquele quartinho e pronto, você não precisa tocar a campainha, está aqui a chave, vai lá. O amigo, que não era bobo, o que ele fez? Ele foi no quartinho, só que ele levou os filhos dele também. E os filhos faziam barulho. Então começou uma algazarra no quartinho, até porque era um quartinho apertado, ele decidiu viver lá. Então o rico falou, sabe o quê? Sai do quartinho, eu te dou um andar da minha mansão, pronto, você fica tranquilo lá, vai ter menos barulho, as crianças se divertem, tem mais espaço, mais calmo. Só que não funcionou, porque ele levou os amigos dos filhos. E aí começou tudo no final. O rico falou para ele, está aqui a chave da mansão, fica com você, eu vou morar em outro lugar. É a mesma coisa com a Verá. O Yetzer Hará, o mau instinto, nunca vai pedir uma coisa grandiosa para a pessoa. Vai pecar uma coisa terrível, vai matar alguém. Claro que não, calma. Mas ele vai pedir para olhar para o que não deve, para desejar algo de alguém. E isso, com o tempo, vai crescendo uma bola de neve e a pessoa finalmente cai num pecado muito grande. É assim que funciona. Um pecado traz outro, assim como uma mitzvah, um preceito, uma boa ação, também vai trazer outra. Tá bom? Então já entendemos por que devemos correr para cumprir o quanto antes a vontade de Deus, uma coisa traz outra. Mas no final das contas, por que eu vou querer fazer uma mitzvah? Então, Ben Azai fala, Schar mitzvah mitzvah. Saiba que a recompensa de uma mitzvah é a própria mitzvah. Ou uma outra mitzvah que vem. Ou é a própria mitzvah. Nós também temos um alcance muito curto de percepção espiritual. A gente não enxerga longe, a gente não vê o que uma mitzvah causa nos mundos espirituais. Mas as recompensas que vêm com a mitzvah, a iluminação
que a pessoa tem com a mitzvah, não só nessa vida, mas, claro, depois do falecimento, são coisas extremamente grandiosas. Por isso que Ben Azai falou, embora não tenha problema de uma pessoa fazer uma mitzvah por recompensa, mas ele falou, o maior prêmio de você fazer uma boa ação é ter feito a boa ação. E isso eu vejo aqui no Zoom, pessoas que eu já vi fazendo boas ações, pela boa ação em si. Muitas vezes não é nem satisfação pessoal, não é isso que a pessoa quer. Ela quer que a mitzvah, que a boa ação aconteça. Aquilo já é um prêmio, aquilo já é uma grande recompensa para a pessoa. A Torá, quando ela fala do prêmio de mandar, mandar a ave-mãe embora, ela diz que a recompensa é vida longa, para ensinar a gente que se uma mitzvah tão fácil tem uma recompensa tão legal, imagina mitzvot mais difíceis. Mas independente disso, Ben Azai diz, leve em consideração a própria boa ação, você vai ser melhor. A ação te faz alguém mais espiritual. Antes, na Ética dos Pais, no capítulo 2, Mishnah 1, lá está escrito que a pessoa deve cuidar de uma mitzvah leve como uma mitzvah mais difícil. Por quê? Porque a realidade é que uma pessoa não sabe a diferença entre uma mitzvah leve e uma difícil. Porque quem faz a contabilidade não somos nós. Eu não sei a grandeza para Deus de uma mitzvah simples minha, de colocar 5 centavos numa tzedakah. Talvez para mim, cada um é relativo. Para mim, colocar 5 centavos na tzedakah é muito maior do que cumprir todo o Shabat. Deus avalia tudo na situação, com a alma da pessoa. Isso tem coisas que a gente não tem como saber. Por isso que o Pirkei Avot fala, cumpre tudo da mesma forma. Ah, sim, jejuar no Yom Kippur é algo enorme. Mas talvez para a tua alma, a mitzvah mais importante seja respeitar a mãe. Seja ter honra pela mãe. Ou talvez a mitzvah mais importante seja recitar o Shema antes de dormir. Não somos nós que sabemos a diferença entre uma e outra. Mas o que a Mishnah sim diz, quando você vai fazer uma mitzvah, leva em consideração a recompensa de acordo com a perda. Porque tem mitzvah que você sim tem uma perda. Você vai comprar um tefilim, tem que pagar para isso, e não é barato. Mas ainda assim, a Mishnah fala, a recompensa é muito maior. E num pecado, leva em consideração a gratificação, a recompensa em relação à perda. Sim, uma pessoa quando ela peca, ela tem prazer, senão ela não ia pecar. Mas ainda assim a Mishnah fala, saiba que a perda posterior é muito maior. Tinha uma vez um rabino que ele foi levar o filho na mikve, o filho de 5 anos, para ele conhecer como que é a mikve. E tem a mikve em Israel, a mikve que o grande Arizal, o cabalista, usava. E é um gelo, eu nunca fui, ainda não tive a oportunidade, mas todo mundo que foi fala que é extremamente gelada, é quase insuportável. Então esse rabino foi levar o filhinho de 5, 6 anos, e aí o filho entrou na mikve e começou, começou a reclamar pro pai, tá frio, tá frio. Então o pai tirou ele e pôs uma toalha. Aí o menino falou, agora sim. O pai falou pro filho, saiba, isso é uma lição para a tua vida. Se você está fazendo uma coisa que no começo você grita, ai, depois você tem alívio, isso é uma coisa boa. Se é uma coisa que você tem alívio, prazer no começo, e depois você vai gritar, ai, por causa daquilo, isso é um pecado. Porque o pecado é exatamente, você tem prazer na hora, mas as tzuras, as dores depois, o sofrimento, são muito maiores do que o prazer. A mitzvah é exatamente o contrário. Por isso, faça uma mitzvah. Vai atrás de cumprir cada vez mais, porque você vai atrair. E não existe mitzvah pequena. Embora o Pirkei Avot fala de cumprir pequenas, a Parashá fala de mitzvot que a gente pisa com o calcanhar. A realidade é que mesmo uma mitzvah que supostamente eu considero pequena, não é pequena. Ela é enorme, eu não tenho como avaliar o tamanho dela. Para terminar, tem uma história do Alter Rebbe, o primeiro Rebbe de Chabad. Certa vez, 2 rabinos muito grandes, o Rebbe Mendel de Vitebsk e o Rebbe Levi Yitzchak de Barditchev, que já falamos dele, eles estavam organizando um casamento de um órfão com uma órfã. Quer dizer, uma missão muito importante de casar pessoas que têm dificuldades. E aí, eles estavam tentando arrecadar fundos e eles se juntaram com o Alter Rebbe, com o primeiro Rebbe de Lubavitch, para passar por aí, passar o chapéu literalmente e conseguir dinheiro para o casamento.
Então eles estavam andando, até que chegaram na frente de uma mansão. E quando o Alter Rebbe, ele ia entrar na mansão, os dois colegas falaram, deixa, aí não vale a pena. Os pobres da cidade já falaram que daí a gente não tira nem uma palavra, não tira nada daí. E aí o Alter Rebbe falou, não, vamos tentar. Ele foi insistente, os três bateram na porta, foram bem atendidos pelo rico, pelo dono da casa. E eles sentaram para conversar e contaram toda a situação do casal. E o rico falou, realmente vocês tocaram na minha essência, eu vou ajudar o casamento. Então ele foi até o cofre, abriu, voltou para os rabinos e deu uma pequena moeda toda já suja e enferrujada. Falou, essa é a minha contribuição para o casamento. Os dois rabinos, Reb Levi Yitzchak e Reb Mendel, olharam feio para aquilo. Imagina, grandes rabinos, ele vai dar uma tzedakah tão pequena. Mas o Alter Rebbe não duvidou, pegou a moeda, falou, muito obrigado, shkoyach, por participar dessa grande mitzvah, que Hashem te dê saúde, e deu toda uma bênção enorme para ele. O rico, como é assim, quando eles estavam saindo da casa, o rico chamou ele de volta, falou, volta aqui, volta. Foi até o cofre, tirou um rublo, digamos R$100. E aí, de novo, o Alter Rebbe deu uma brachá enorme, os outros dois já não estavam entendendo o que estava acontecendo. E quando eles já estavam quase na porta, o rico chamou ele de novo e deu 1.000, e estava na porta, voltou, até que o rico pagou tudo o que precisava para o casamento, mais dinheiro para o dote da noiva, e mais tudo que precisava para eles viverem confortavelmente o começo da vida de casados. E aí, os dois rabinos, estão surpresos, eles falaram para o rico, tem outra versão que falaram para o Alter Rebbe, e falaram, o que aconteceu aqui? Explica para a gente, por que a história desenrolou assim? Então o rico respondeu o seguinte, alguns anos atrás, vieram me pedir tzedakah, caridade, e por acaso eu estava com essa moeda, eu não estava com mais dinheiro, então eu dei isso para o pobre. E o pobre jogou na minha testa, porque essa moeda não vale quase nada, centavos. Tá bom? Numa outra oportunidade, eu fui dar essa moeda para um outro pobre, e ele também jogou na minha testa. Aí eu decidi que acabou. Toda vez que me pedirem de tzedakah, é essa moeda que eu vou dar. Uma afronta, jogar na minha cara o dinheiro, por menos que ele valha, não é justo isso? E assim foi. Ele foi se tornando uma pessoa muito dura. Quando o Alter Rebbe recebeu aquela moeda, ele agradeceu e mostrou que tinha algum valor para ele, isso foi abrindo, aquele coração de pedra foi quebrando, e aí ele voltou a ser o que ele era antes, uma pessoa generosa. Quando a pessoa tem a oportunidade de fazer uma mitzvah, pequena, grande, não importa, não perca a oportunidade, faça. Você vai ver que outras virão, outras maiores e melhores, e lembrando também, já do lado de interesse, que cada mitzvah traz brachot enormes para a pessoa. E ela pode falar para Hashem, olha, eu estou fazendo, me ajuda a fazer mais. Eu tenho costume, quando a pessoa dá alguma coisa para a sinagoga, que Hashem recompense milhares de vezes. Eu falo para a pessoa, por quê? Não só porque ele vai poder ajudar mais, mas porque ele vai merecer ajudar mais. É um mérito poder ajudar, é um mérito que Hashem dê nas nossas mãos a oportunidade de fazer mais. Então, Ekev, a nossa paraxá, vem lembrar a gente de que temos que fazer as mitzvot, temos que ir atrás, temos que nos tornar pessoas mitzvot ambulantes. Não existe mitzvah pequena ou grande. E agora, eu queria fazer um agradecimento especial. A gente está aqui na sinagoga, no Arthur de Azevedo, e eu acho que é o momento de agradecer. Esse é o nosso último shiur nesse local. E temos que agradecer pessoas grandes e pessoas que acham que não fizeram nada pela sinagoga. Não existe pessoa pequena. Agora, no último shiur, na verdade, um pouco emocionado, mas é a hora da gente lembrar um pouquinho a história da sinagoga. Sinagoga, mais de 80 anos aqui. É uma história que a gente vai levar para um novo local. É uma história que não se interrompe, mas a gente tem que agradecer pelo que temos até aqui.
Então, em nome do prédio, da comunidade, quero agradecer a diretoria atual e, através da diretoria atual, a diretoria anterior também, todos aqueles que cuidaram da sinagoga, em todas essas décadas, o nosso presidente, Dr. Mauro Sankowski, o querido Jacques Zituni, querido Jacobo Kogan, que inclusive foi o presidente anterior da nossa sinagoga, hoje em dia também bem envolvido, o Saad Romano, que também está ajudando as coisas a acontecerem. Eu quero agradecer a uma pessoa que com certeza só pode escutar em alma, o Simão Vaz, que foi também presidente da sinagoga por muitos anos e realmente com unhas e dentes batalhou para manter a sinagoga aberta em épocas difíceis. Ele já tem seu lugar como se diz, no Oriente. Ele já tem seu lugar no Olam Abá, no mundo vindouro, mas eu tenho certeza que ele desfruta do que está acontecendo na sinagoga e na próxima também. Um agradecimento especial também a todo o pessoal, os irmãos da loja da Viampolsky, que aproximadamente 30 anos atrás assumiram a sinagoga quando ela já estava para fechar, basicamente. Eles assumiram e mantiveram o minyan, mantiveram a sinagoga aberta. Se não fossem eles tomando essa atitude tanto tempo atrás, não tenho certeza se a sinagoga estaria hoje em dia com uma comunidade vibrante, uma comunidade que, Bezrat Hashem, está em crescimento e esperamos que acabe logo a pandemia para poder continuar crescendo. E através da loja da Viampolsky, eu agradeço também as outras lojas que ocuparam aqui o templo em cima, ocuparam e mantiveram também, mantiveram viva a sinagoga. Não vou mencionar todas as lojas porque é capaz de eu esquecer. Inclusive, se eu esquecer alguém de agradecer, print eterno, se eu esquecer de agradecer alguém, falha minha, mas todos são muito, muito importantes. Mas principalmente, o maior agradecimento é para a comunidade, para a nossa querida comunidade, porque sem comunidade a sinagoga se torna um museu. E quando eu entrei aqui, se não me engano, 7 anos atrás, um pouquinho mais, eu falei, a minha missão é não deixar virar museu. Óbvio que o ideal seria a gente continuar com o prédio e continuar sempre aqui, mas infelizmente não é possível pela própria estrutura, segurança, etc. Mas a comunidade fez chegar até aqui. E a comunidade, eu conto muito com cada um para a gente continuar isso. Geralmente, quando os rabinos falam conto muito, financeiramente, mas claro que não é só isso, é com a presença de todos. Quem puder vir, quem já estiver vacinado, venha na nossa nova sede. É importante a gente continuar vibrando. Minha mãe está corrigindo quanto tempo eu entrei aqui na sinagoga. E de chamar, mas é uma mensagem para todo mundo que está assistindo agora, todo mundo que eventualmente vem assistir o shiur depois no Facebook. É por vocês. Essa sinagoga é por cada um em um. E eu tenho certeza que cada um que entrou aqui, que fez uma tefilá aqui, uma reza, cada um aqui deixou marca nesse lugar e na nossa comunidade. Não só os nomes que estão aqui na parede, mas também cada um hoje em dia que traz vitalidade. Sem cada um que eu estou vendo, que eu não estou vendo, mas que vou ver, cada um aqui seria apenas um monte de pedra, cimento, vidro, sem valor. Vocês são o motivo da sinagoga. Vocês são a sinagoga. Então, do coração, eu conto com cada um para a gente continuar contando e escrevendo essa história. E Bezrat Hashem, que Hashem abençoe a cada um de nós, de todos da comunidade, para que possamos continuar crescendo, dando importância, crescendo em importância, e que Hashem abençoe cada um com saúde, para que possamos nos encontrar sem máscara, sem medo, e que possamos trazer logo o Mashiach. Está escrito que quando o Mashiach chegar, todas as sinagogas vão se juntar ao templo sagrado, ao Beit HaMikdash. Que aconteça logo, e aí vai o próprio prédio, mas lembrando que sinagoga não é prédio, sinagoga somos nós, cada um de nós. Muito obrigado a todos que nos acompanham até hoje e com certeza vão continuar
está acompanhando a gente. Lechaim, lechaim. E Bezrat Hashem, semana que vem nos veremos no Shiur. Shkoyach.